Aluno da mediação tecnológica, olha aqui, o professor Beto, estou aqui em mais uma aula com vocês. E vamos ver a aula que o professor Lorismar nos preparou hoje, de que ela fala. Lembrando, vem cá comigo aqui, se aproxima aqui de mim rapidinho. Quando nós falamos sobre redemocratização do Brasil, vocês têm que ter em mente que nós passamos por um processo, fim da ditadura militar, fim daquele momento tão cruel que o Brasil vai passar. Nós entramos num processo de democratização e os governos que nós estudamos é até o governo que já tinha acabado. Já no ano passado, em 2016, que é até o governo Dilma. Por quê? A história, ela não analisa muito o que está acontecendo. Por exemplo, eu não tenho como fazer um contexto histórico agora para vocês sobre o atual governo. Sobre o governo passado, que acabou o ano passado, ele já começou a ser feita agora uma análise do governo histórico. Por quê? Porque ele já acabou. Agora tem como analisar. Agora a gente tem como analisar, já começar a analisar o governo Bolsonaro, porque já acabou. Ok? Então aí a gente analisa historicamente, já virou história. O governo Lula não tem como fazer uma análise do governo Lula, porque ele está acontecendo. Mas o governo Lula tem 2 governos passados que tem como analisarmos. Então, o recente, por exemplo, nós analisamos o governo do Fernando Collor de Mello, o professor Lorismar trabalhou com vocês, aquele confisco da poupança e tudo. Aí eu não tenho como analisar agora presente que o Fernando Collor de Mello está sendo julgado. Está sendo julgado agora por ações dele agora como senador. O julgamento dele agora, ele corre risco de pegar aí 20 anos de prisão dentro do julgamento dele. Mas a gente ainda não tem como analisar isso historicamente porque ainda está acontecendo. E a história é assim. Então, vamos fazer análise, olhar o que passou para fazer análise dentro de uma questão. Eu sempre costumo dizer, as análises que são feitas, elas são muito amplas, porque a gente coloca fatos. Mas a análise de como é feita é você que faz a interpretação, é você que busca mais a leitura, é você que começa a entender isso, o que tem de pano de fundo em cada governo, tá bom? O historiador aqui, ele apenas orienta vocês na jornada de vocês, contando fatos históricos, interpretando fatos históricos, tá bom? Porque a aula de hoje, ali na tela de vocês, nós estamos na aula de número 40, então estamos falando sobre... Hoje vamos falar sobre 2 governos que já se passaram, sobre o governo Lula e sobre o governo Dilma. Tá? Não o governo atual, mas os governos que já passaram aqui. O que aconteceu com esses 2 governos aí? Ó? Lula e Dilma aí, que vão ser o assunto. Então, fazem parte dos processos de redemocratização. Antes de eu colocar esse quadro aí, deixa eu falar aqui um quadro para vocês. Na aula passada, nós estávamos falando sobre Fernando Henrique Cardoso. Nós vimos que Fernando Henrique Cardoso, que sucedeu Itamar Franco, pega o Plano Real, ele se considerava o pai do Plano Real, o Itamar Franco até tinha uma briga com ele sobre isso, porque foi no governo Itamar Franco que foi criado o Plano Real, e o Fernando Henrique Cardoso aprovou uma lei de reeleição e ficou governando por 2 mandatos. A sucessão de Fernando Henrique Cardoso, ele queria que fosse o José Serra, que era do mesmo partido dele. Aí, só que o governo Fernando Henrique Cardoso, no 2º mandato, estava em decadência, estava com avaliação muito baixa, e ele não consegue fazer a sua sucessão. É neste momento que nós vamos ver a eleição, na tela para vocês, a eleição de 2002, Luiz Inácio Lula da Silva terminando o primeiro turno aí com 39% dos votos. José Serra, que era o candidato de Fernando Henrique Cardoso, teve 19%. Ciro Gomes, que se mostrava como uma terceira via, tinha 14%. E o Antônio Garotinho ficou com 14%. Garotinho aí que vinha foi governo do Rio de Janeiro e vinha disputando aí a eleição para presidente. E o governo Lula herdou uma enorme dívida pública do governo Fernando Henrique Cardoso. E a moeda desvalorizada, a inflação dando sinais que estaria de volta em breve, se medidas urgentes não fossem tomadas. Então, esse daqui foi a medida aqui. O primeiro mandato de Lula estabeleceu como prioridade o combate à fome, quando ele lança o Fome Zero, lançando aqui esse programa de governo de combate à fome.
Lembro do discurso dele que ele dizia que precisava que cada cidadão pudesse almoçar, tomar café da manhã, almoçar e jantar todos os dias. Estava relacionado, então, esse programa de educação alimentar, projeto Bolsa Família, tudo relacionado ao Fome Zero. Valor que é fornecido às famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. Então, são programas que foram lançados e o Bolsa Família foi atrelado ao Fome Zero. Então, isso daqui, o que é, gente? Olha como o governo... O que faz girar a economia? O que vai girar a economia? É o consumo. O governo, quando faz uma transferência de renda para o pobre, automaticamente ele está dando um dinheiro que vai voltar para ele. Ele não faz isso, bonzinhos, governos bonzinhos, não. Ele faz porque vai voltar para ele, porque ao dar o dinheiro para uma pessoa, essa pessoa ela começa a comprar no mercadinho ali, na farmácia e tudo. Isso gera imposto, que já automaticamente volta para o governo, e o imposto volta para os governos estaduais, sai do governo federal, já entra para o governo estadual. Essa outra pessoa ela vai comprar numa indústria o produto para o mercadinho dela, já gera imposto lá, já gera emprego, então é uma cadeia. Acaba que esse dinheiro, no final, volta todo para o governo. E a economia girou. A economia gira. Isso faz com que tenha um equilíbrio dentro da economia. Então é por isso que a transferência de renda ela é importante para dar uma injeção na economia. A gente fala isso, dar uma injeção de ânimo na economia. Na tela para vocês. Logo no início, o governo lançou o programa Fome Zero com o objetivo de erradicar a fome e os bolsões de miséria no Brasil. Outras campanhas que nós vamos ver no governo Lula foi o combate nacional do analfabetismo, a reforma da Previdência Tributária, nós temos aí a emenda constitucional 47 no governo Lula. O Ministério da Educação ampliou os recursos do Enem, é criado o Enem, o Exame Nacional de Ensino Médio, vai ser criado. Olha aí, isso que vocês vão fazer agora, foi criado no governo Lula, aí, ó, o Exame Nacional do Ensino Médio. E outros programas que são lançados no segundo mandato dele. Em dezembro de 2003, o presidente da República nomeou a Comissão Executiva Interministerial para implantar as ações direcionadas à produção e uso do óleo vegetal. Era o projeto chamado biodiesel como fonte alternativa de energia. O chamado biodiesel. Vocês já perceberam que hoje os carros novos, vocês que têm aí uma caminhonete na sua casa, ou o vizinho que tem uma caminhonete, ou quem atende vocês tem uma caminhonete, ela tem lá, só abasteça com S10. É o diesel chamado S10, que é justamente o diesel que deriva do biodiesel. Hoje as caminhonetes elas já estão saindo todas relacionadas ao biodiesel. E isso faz com que a produção nacional, porque o biodiesel é uma produção altamente nacional, existe a mamona, existe vários tipos de vegetais que produzem o biodiesel. Olha aí na tela para vocês terem uma ideia de quais são os vegetais que produzem o biodiesel. Coloquem na tela aí. Pelo esse mapa aqui, ó. A região norte, nós temos aqui o dendê e o babaçu. Nós temos o algodão e a mamona, que produz biodiesel. Nós temos o girassol, que produz o biodiesel. E nós temos a soja, no sudoeste, que produz o biodiesel. Então, o biodiesel é produzido por tudo isso daí. Algodão, babaçu, dendê, macaúba, soja, amendoim, cana, girassol, mamona. Tudo isso produz um biodiesel. Ou seja, um diesel que não é extraído de restos fósseis. E foi lançado essa campanha do biodiesel. Foi lançada aqui. E essa campanha, ela vai tomar conta, era uma maneira alternativa de nós nos livrarmos dessa crise de abastecimento. Mas se não bastasse também, no governo Lula é descoberto a camada de pré-sal. A camada de pré-sal, a Petrobras, com a tecnologia, a Petrobras é uma empresa estatal que ela tem uma tecnologia, uma das melhores tecnologias do mundo.
Então, ela quando descobre o pré-sal, ali se estudou a possibilidade de royalties. Royalties é o que vai se pagar por extrair o pré-sal, ser investido em saúde e educação. Aí vai ser já no governo Dilma, onde foi definido que 70% do recurso dos royalties seriam para a educação e 30% para a saúde. Infelizmente, depois outros governos que entraram venderam o pré-sal, entregaram o pré-sal e esses royalties nós deixamos de arrecadar. Hoje está se tentando fazer uma política de inversão disso daí. Na tela para vocês aí, para a gente continuar aí analisando a questão histórica desses governos. Olha aí, ó. Aí foi a eleição dele no segundo turno aí contra o Geraldo Alckmin. Novamente, o PSDB lança o candidato. E detalhe para vocês, Lula vence no primeiro turno. Geraldo Alckmin do PSDB fica com 43%. Olha a ironia do destino. Hoje, o Geraldo Alckmin é o vice do Lula. E lá atrás, eles estavam disputando, em 2006, a reeleição do Lula estava sendo disputada justamente entre o Lula e o Geraldo Alckmin. Do outro lado, nós tivemos Luiz Heleno, Cristóvão Buarque, Ana Maria Rangel, Luciano Bivar, José Maria Mael, o Rui Costa, que foram candidatos, mas não pontuaram o suficiente aqui. Então, nós temos aí o segundo turno, Lula se torna presidente pela segunda vez. O governo Lula ampliou os parceiros comerciais estrangeiros. Pessoal, isso daqui foi fundamental. África, América do Sul, Oriente Médio ali, principalmente a China. Anteriormente, destacava-se apenas o comércio com os Estados Unidos da América. Lembra que eu falei para vocês que no governo Fernando Henrique Cardoso se queria assinar a ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas, onde os Estados Unidos ia basicamente controlar essas relações comerciais na América do Sul? Pois é, o governo Lula, quando assume, ele descarta a ALCA, não assina a ALCA, deixa a ALCA descansando lá no lugar dela, e ele começa a fazer uma política externa de ampliação desse mercado. É aí que é criado o BRIC, primeiramente BRIC, Brasil, o B de Brasil, o R de Rússia, o I de Índia e o C de China. Mas, professor, por que hoje o BRIC é chamado de BRICS, no plural? É porque o S entrou depois outro país, que foi a África do Sul. A África do Sul não seria a letra A, não, é porque em inglês é South Africa, né? Em inglês lá. Então entra a África do Sul. Então se formou os BRICS. Isso foi fundamental para a economia. Essa abertura do mercado internacional com outros países foi o que segurou a economia. Tanto é que em 2008, a reeleição foi em 2006, ali, quando teve a reeleição. Em 2008, o mundo entrou numa crise tão grande e o Brasil estava com a economia consolidada, fora daqui da Europa e fora dos Estados Unidos, e conseguiu segurar a sua economia. Não entrou na quebradeira, que entrou em 2008. Ou seja, o Brasil estava consolidado. O Brasil chegou a ser a 6ª maior potência do mundo. E aí o Brasil estava se consolidando economicamente. Então é lançado aí o segundo governo do Lula, na tela para vocês, é lançado aí, olha o slogan, Brasil, um país de todos aí, do governo federal é lançado. Então nós temos aí essas disputas de poder. E algumas charges que eu acho interessante, essa charge. Tá? Aí, ó, pessoal aí fazendo charge, fazendo críticos, debates e tudo. Mas Lula galgou o segundo mandato à frente da presidência da República nas eleições de 2006, obtendo o segundo turno 60% dos votos. Então aqui, quase o retrato dessa eleição atual, ó, de onde foi a região que o Lula ganhou. Quase o retrato da eleição atual. O Geraldo Alckmin desse de azul aí, mostrei para vocês. A inflação foi controlada e o índice de desemprego diminuiu. Criou o Programa de Aceleração do Crescimento. PAC, não sei se vocês já ouviram falar do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Foi o programa de aceleração, só para vocês terem uma ideia, aqui em Porto Velho, onde nós moramos,
Aqui, o programa de aceleração do crescimento trouxe a duplicação aqui da BR aqui até o Candeias de Jamari, da Uni até o Candeias de Jamari. Os viadutos foram pelo PAC. Nós tivemos aqui a construção de 2 UPAs, aqui também que entra pelo PAC. Nós tivemos a construção da ponte do Rio Madeira, as 2 pontes do Rio Madeira também, que fez parte do PAC. Aqui que liga para Manaus e aqui liga o Acre, fez parte do PAC, o projeto. Nós tivemos aqui o projeto de asfaltamento aqui, que também fazia parte do PAC. Então o PAC ele movimentou muito economicamente a economia do Brasil. Foi interessante porque movimenta a economia da construção civil, gera emprego. E são vários empregos gerados. E aí, olha aí na tela para vocês novamente, o quadro que mostra isso daí. Evolução do IPCA nos últimos 12 meses aqui. Isso são dados aí de 2007 para 2008, o IPCA. Hoje, o IPCA está chegando a 13%, ali o IPCA, acho que é 12,47%. 12,47%. Por isso que é a briga, porque o IPCA ele era apenas 0,48%. A briga para ser diminuído o IPCA. Com o crescimento da economia brasileira, o país ingressou no bloco de países emergentes, no BRIC, formado também por Rússia, Índia e China. Isso daqui que eu estou falando para vocês foi importante. Em 2011, hoje, recentemente, a presidente do BRICS é justamente a ex-presidente Dilma Rousseff, que é presidente desse banco, dessa organização. O crescimento econômico brasileiro também levou o ingresso do G20. O Brasil entra no G20, as 20 maiores economias do mundo, constituído pela União Europeia e 19 maiores economias mundiais, o G20. E o Brasil entrou. O Brasil tinha saído do G20 e agora está retornando novamente. A crise econômica mundial em 2008 teve pouca ressonância no Brasil, gerando um clima de otimismo. Que eu falei para vocês, o mundo dolarizado entrou em crise. E o Brasil, como ele tinha feito sua lição de casa neste momento, ele quase não é atingido pela crise de 2008, que foi uma das piores crises que nós tivemos aqui na economia mundial. Além disso, houve a descoberta da jazida de petróleo abaixo da camada de sal, chamado pré-sal. Aqui uma foto emblemática, Getúlio Vargas, que cria Petrobras, e no governo Lula, quando é achado o pré-sal, a nossa autonomia, prometendo ainda maior crescimento econômico do país. É por isso, alunos, não sei se vocês acompanham aí na televisão, hoje tem aquela briga de o petróleo brasileiro estava indexado ao dólar, ao mercado, ao preço internacional. É como se a gente estivesse comprando uma coisa de fora, pagando o transporte e precificando aqui. Agora, a precificação foi dada dentro do mercado nacional. Porque nós produzimos aqui, nós refinamos aqui, grande parte, 90% do combustível que é consumido aqui, refina aqui, então não tinha como ser indexado. Recentemente, nós tivemos a queda dessa indexação. Agora vai ser indexada ao real, a nossa moeda. Então, isso nos tira dessas especulações internacionais do preço. Na tela para vocês aí, voltando aí na tela para vocês. Houve crescimento do nível de escolarização e foi criado o programa Universidade para Todos, que foi lançado o ProUni, Programa Universidade para Todos. O ProUni foi fundamental e até hoje o ProUni coloca milhares de estudantes de classe baixa dentro da universidade. A universidade ela fazia um levantamento, aluno do 3º ano, presta atenção aqui, ó. A Universidade Federal de Rondônia, eu passei esse material para os professores de vocês, só para vocês terem uma ideia. A Universidade Federal de Rondônia ela fez um levantamento e ela viu que a maioria dos alunos que entravam nos cursos mais concorridos eram alunos que vinham de escolas particulares. Ou, no caso de medicina, alunos que vinham de fora do estado. Nós fizemos um grupo que nós brigamos, o grupo chamava Bonifica Uni. Eu era representante dos pais dos alunos, nós tínhamos outros membros, nós tínhamos autoridades
que entraram dentro dessa briga e, através do Ministério Público Federal, nós conseguimos. Agora, a Universidade Federal de Rondônia lançou a bonificação. Alunos da rede pública estadual, já para o próximo Enem, vocês que estão concluindo aí para o próximo Enem, vocês terão 18% de bonificação. O que é isso, professor? Você teve sua média do Enem, ok? A universidade ela vai calcular 18% dessa média acima para aumentar a concorrência para você poder fazer medicina, engenharia, direito, o curso dentro da universidade, só para vocês terem a ideia. O professor de vocês está com esse material. Pergunte aí para o professor presencial, professor, como é que isso vai funcionar? Que ele vai lhe orientar. Eu já passei esse material no grupo aí dos professores, porque isso é uma maravilha. Isso aumenta a possibilidade, aumenta o sonho do aluno da escola pública entrar dentro da Universidade Federal. Isso são programas, políticas públicas que são feitos. E o atual governo autorizou isso. Uma briga nossa antiga. E a mudança dentro da universidade. Então, o ProUni, o FIES, tá? Eu digo isso que é importante, o ProUni e o FIES. Eu tenho minha filha que faz faculdade de medicina e entrou pelo ProUni e pelo FIES. Metade de um e metade de outro. E o pobre, ele precisa ter acesso à universidade. E foi lançado o ProUni. E foram lançados os FIES. O FIES que o governo investe no seu estudo e depois de você se formar, você paga o FIES. O ProUni não. Se você passar no ProUni, a parte do ProUni você não precisa pagar nada. E vocês, a maioria, podem conseguir até 100% do ProUni. O ProUni, ele abre vaga dentro das universidades particulares para você, aluno, estudar lá sem precisar pagar mensalidade. Quem paga mensalidade é o governo federal. Então, foi um dos programas mais maravilhosos e que ampliou consideravelmente a entrada de pobre para fazer faculdade. Foi maravilhoso. Na tela para vocês. Então, é lançado aí o ProUni e o FIES. Neste período, mais de 20 milhões de pessoas saíram da pobreza e ingressaram na classe C, com renda familiar, naquele momento, entre R$ 1.126 a R$ 4.854. Então, nós tivemos aí um avanço aí. Aí, termina o governo Lula e ele precisava fazer a sua sucessão. Quem é que vai suceder Lula? Dilma Rousseff. Dilma Vana Rousseff. Nascida em Belo Horizonte, uma mineira, no dia 14 de dezembro de 47, bacharel em economia. Durante o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, assumiu a chefia do Ministério da Minas e Energia. Ela foi ministra de Minas e Energia e depois ela foi chefe da Casa Civil do governo Lula. E o governo Lula lança ela. Era a primeira mulher a se tornar presidente, ou como ela falava, presidenta da República. Em 2010, foi escolhido pelo PT para candidata a presidente da República na eleição presidencial, sendo que o resultado do segundo turno, em 31 de outubro, tornou Dilma a primeira mulher a ser eleita para o posto de chefe de Estado de governo em toda a história do Brasil. Novamente, Geraldo Alckmin veio concorrer pelo PSDB e vai perder agora para Dilma. O governo Dilma deu continuidade à política de Lula. Desse modo, foram mantidos programas de assistência sociais, como o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida. Pessoal, Minha Casa Minha Vida é um programa maravilhoso. Tá? Porque o problema de moradia no Brasil é muito grande. E o Minha Casa Minha Vida, ele lançava casas populares para as pessoas de baixa renda. Dependendo da renda, você poderia ter a casa de graça ou a casa com preço mínimo a ser pagado de mensalidade. Os problemas sociais foram combatidos por meio de programas que investiam dinheiro público no setor privado, como Minha Casa Minha Vida. O ProUni, lembra que eu falei que o ProUni ele investe
dinheiro público no sistema privado. Mas como é isso, professor? O governo está financiando as empresas, não? Minha Casa Minha Vida, para ser feito. Não precisa construir? Como aqui em Porto Velho foi construído o Morar Melhor, o Orgulho do Madeira, Aqui em Porto Velho nós temos condomínio do Minha Casa Minha Vida espalhado pela cidade inteira. O município de vocês aí, na sede do município de vocês, deve ter algum conjunto desse aí, dentro desse programa social. Então as empresas que eram contratadas eram empresas particulares, eram empresas privadas. E essas empresas recebiam recurso para construir as casas. Então, é o dinheiro público indo dentro da iniciativa privada. E esse negócio de ProUni, professor? As universidades privadas que tinham uma vaga lá sobrando, não, porque aqui nós temos a São Lucas, nós temos a Finca, nós temos a Metropolitana, como exemplo de faculdades privadas que oferecem um curso de medicina. Tem os alunos que fazem o vestibular e passam para a medicina. Só que não preencheu a vaga. Aí eles abrem essa vaga para o ProUni e para o FIES. E o governo federal, então, ele vai pagar para essas universidades para que o aluno estude lá gratuitamente. Olha como é a coisa. Então, nós temos aí o dinheiro público sendo investido no dinheiro privado para retorno para a sociedade. O ProUni é isso, Minha Casa Minha Vida é isso. É uma política de parceria entre público e privado, também não deixa de ser uma parceria entre público e privado. E o governo Dilma, ele dá continuidade a isso. O governo Dilma lança o PAC 2, o PAC 3, o PAC 3 vai ser lançado no governo Dilma, e continua essa questão dessa construção nacional. O Brasil, ele está em movimento, mas no governo Dilma nós vamos enfrentar uma crise grandiosa. Crise essa que não se teve estrutura. E aí nós vamos passar por um golpe de Estado, dado, segundo o próprio Temer falou, que ele não participou desse golpe, mas reconheceu que foi um golpe dado à democracia, e foi retirado a Dilma Rousseff do governo, naquele momento, e quem assume? Michel Temer, e depois nós temos a eleição após o Michel Temer. Na tela para vocês aí. Enfrentou a recessão econômica mundial, que também atingiu a economia nacional. Tentando reverter essa crise, aumentou os investimentos em infraestrutura no país por meio de programas de aceleração de crescimento, em 2011. A taxa de juros foram reduzidas, facilitando o crédito para as empresas e pessoas físicas. Então, foi o PAC 2, é lançado o PAC 2 e o PAC 3 no governo dela. Aceleração do crescimento aí. Nós tivemos, no segundo mandato de Dilma, a situação econômica brasileira se agravou. Olha a crise que o Brasil entrou também no segundo mandato. No ano de 2015 foi registrado um PIB, Produto Interno Bruto, negativo, 3,8%. Então o PIB ele deu uma diminuída, 10, 11, 12, e foi isso. Nós estávamos dentro de uma crise internacional que vai afetar diretamente o Brasil. A taxa de desemprego e inflação cresceram, os aliados da presidência no parlamento vão se reduzir, começa a ir para a rua manifestantes pedindo o impeachment da presidente e outro em defesa do governo. Então, o Brasil começa uma mobilização. Vocês que moram aí no interior, vocês devem lembrar, os caminhoneiros parando, fechando a estrada, fazendo protesto contra o governo Dilma. E o governo Dilma ele vai começar a se enfraquecer devido a esse protesto. O enfraquecimento do governo Dilma vai levar o Congresso Nacional em um acordo. Sabe qual foi o crime que foi colocado lá no Congresso para ser julgado? Pedaladas fiscais. Você sabe o que é pedaladas fiscais? Não é porque houve corrupção, não. Foi pedaladas fiscais. Significava você tirar o dinheiro de um programa para o outro, para depois cobrir aquele outro programa. Foi isso. A gente nem entende direito. Hoje, pedaladas fiscais não é crime, não. Não é mais crime. Você pode fazer pedaladas fiscais, porque o Temer, logo que assumiu, a primeira coisa que ele fez foi tirar isso da tipificação de crime que poderia ser impeachment, porque ele deu pedaladas fiscais,
o seu sucessor Bolsonaro deu pedaladas fiscais e provavelmente agora o Lula vai dar pedaladas fiscais, porque são arranjos contábeis ali que existem no governo. Mas agora não é crime. E foi isso que foi tirado a Dilma do governo, pedaladas fiscais. Foi o que eles acharam para poder impeachment a Dilma. E Dilma, então, pede o seu mandato. Na tela para vocês aí. Abril de 2016. A maioria dos deputados federais, 2016 foi crucial. A maioria dos deputados federais foi favorável ao impedimento do governo Dilma Rousseff. Em maio de 2016, o Senado também votou pela abertura do processo de impeachment da Dilma, por pedaladas fiscais. Os senadores decidiram pelo impeachment de Dilma Rousseff, que foi sucedida pelo vice-presidente Michel Temer. Vice-presidente dela era do PMDB, que depois se tira o P, hoje é MDB. E Michel Temer, então, assume a presidência da República. Michel Temer, ao assumir a presidência da República, Michel Temer termina o seu mandato, logo em seguida ele é preso, Michel Temer, por corrupção que filmaram o assessor dele levando uma mala de dinheiro para ele. E ele vai sofrer um processo aqui após o final do governo dele. Assume a presidência da República, o Congresso Nacional aqui, ó. Lembra aí o Congresso Nacional reunido, votando pelo impeachment? O presidente era o Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha levou o impeachment porque ele não teve os seus interesses atendidos. Ele leva o impeachment para a votação dentro do Congresso. Os senadores, então, decidiram pelo impeachment de Dilma Rousseff, que foi sucedido aí pelo Michel Temer. Aí o dia muito nervoso aqui, esse dia de Dilma. E aí acaba o governo Dilma. Então, vem cá comigo, vamos fazer aqui um histórico desse período de redemocratização, da democracia do Brasil. O Brasil republicano, ele começa lá com Deodoro da Fonseca. Lá, quando nós tivemos a proclamação da República, foi dado aquele golpe e foi derrubado Dom Pedro II. Brasil republicano. Começa a República do Brasil. A República do Brasil, depois nós temos uma Constituição, a Constituição de 1891. Os militares, Deodoro da Fonseca vai ser sucedido pelo Floriano Peixoto, mas os militares não se seguram no poder desse princípio. Aí começa as políticas oligárquicas, a política café com leite. Uma hora Minas Gerais, outra hora São Paulo, assumindo a presidência da República. Então nós temos um processo aí de política café com leite até 1930, quando entra Getúlio Vargas. Resumão, hein, para vocês aí. Getúlio Vargas assume o poder e tira a Constituição. Vai governar por decreto. É dado um novo golpe. Getúlio Vargas toma o poder através de um golpe, governando por decreto. São Paulo começa a pressionar para que haja uma Constituição. Em 1934, Getúlio Vargas lança uma nova Constituição. Getúlio Vargas é eleito novamente por essa Constituição como presidente da República. O mandato de Getúlio Vargas ia até 1938, só que em 1937 Getúlio Vargas dá um novo golpe dentro do seu próprio governo. Institui o Estado Novo. É instituído o Estado Novo. Começa um período ditatorial, o Estado Novo muito próximo da filosofia italiana, do fascismo italiano. É instituído o Estado Novo. Passa o período do Estado Novo. Em 1945, Getúlio Vargas é obrigado a renunciar ao governo. Entra novamente o militar, Eurico Gaspar Dutra. Gaspar Dutra faz uma política voltada muito ao mercado, aos Estados Unidos, ao mercado internacional. Com isso, Gaspar Dutra não consegue fazer o sucessor. Getúlio Vargas novamente volta, agora de forma democrática, e se elege presidente do Brasil de forma democrática.
Getúlio Vargas vai passar, Getúlio Vargas que cria a Petrobras, a Vale do Rio Doce, cria o controle de remessa de dinheiro para o exterior das empresas multinacionais, vai sofrer uma pressão muito grande. Essa pressão Getúlio Vargas não consegue lidar e vai dar um tiro no próprio peito. Pá! Morre Getúlio Vargas. A morte de Getúlio Vargas vai espantar um pouco a oposição. A sucessão ela fica complicada ali. Até que nós temos a eleição confirmada de Juscelino Kubitschek. E o pessoal não queria deixar o Juscelino Kubitschek assumir. Foi preciso uma intervenção militar para que o Juscelino Kubitschek assumisse. Juscelino Kubitschek assume a presidência da República. O nosso famoso JK. Juscelino Kubitschek assume, tudo faz Brasília, tudo, eram 5 anos de mandato pela Constituição de 46. Nós temos aí, então, um novo Brasil sendo formado. Juscelino Kubitschek não consegue fazer a sua sucessão. O general Lott não consegue se eleger presidente da República, apoiado por Juscelino Kubitschek, e quem entra é Jânio Quadros. Só que Jânio Quadros vai ficar pouco mais de 7 meses no governo e vai renunciar. A renúncia de Jânio Quadros vai fazer com que João Goulart assuma o poder. João Goulart assumindo o poder do Brasil de forma parlamentarista, porque o Congresso não deixou ele ser presidente. Ele vai fazer uma consulta popular chamada plebiscito e volta o governo dele a ser presidencialista. Olha aí como é a história lá de João Goulart. Só que os militares vão começar a perseguir o governo de João Goulart até dar o golpe de 1964 e tomarem o poder de João Goulart. E digo para vocês, o golpe não estava sendo contra João Goulart. O golpe estava sendo contra Juscelino Kubitschek, que era o candidato mais forte à eleição de 65, que teria em 65. Juscelino Kubitschek ia voltar à presidência da República. Os militares não deixaram e deram um golpe em João Goulart. Nós vamos ter 21 anos de governo militar, até haver o processo de redemocratização, direta já e tudo, nova eleição. Tancredo Neves é eleito presidente de forma indireta pelo Congresso Nacional, só que não assume porque morre. José Sarney assume no lugar de Tancredo Neves. Ao assumir no lugar de Tancredo Neves, José Sarney enfrenta uma das maiores crises econômicas que o Brasil já enfrentou em sua história. A inflação chegou aos 4 dígitos, ultrapassou 1000%, só para vocês terem uma ideia. A dívida externa que o governo militar tinha deixado estava sendo cobrada. E aí, o governo vai, e nós vamos ter o primeiro presidente eleito, que vai ser o Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello é impeachmentado entre o Itamar Franco. O Itamar Franco lança o Plano Real. O Plano Real vai fazer com que o ministro da Economia dele se torne uma pessoa ali que ganhe força política. Ele lança o ministro da Economia dele, que era o Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, então, assume a presidência da República por 2 mandatos. E essa sucessão do Fernando Henrique Cardoso acontece ali, ele tentando também fazer o seu sucessor, não consegue. Luiz Inácio Lula da Silva assume a presidência da República também por 2 mandatos, que foi o tema da nossa aula de hoje. Ele passa a sucessão para Dilma Rousseff. Dilma assume no primeiro mandato, depois do segundo mandato é impeachmentada. E assim nós temos a nossa história do Brasil. Por isso que é interessante nós entendermos a história do Brasil para entender o que está acontecendo hoje. E aqui, hoje, a nossa aula termina nessa jornada. Os atuais presidentes eu não tenho como trabalhar historicamente, porque eles ainda estão sendo analisados. Mas a nossa jornada termina aqui. Daqui a pouquinho eu volto com vocês para a gente fazer aquela revisão e corrigir a atividade. Até lá.